Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Convido a todos que, por favor, abra a sua Bíblia no terceiro evangelho que o médico Lucas escreveu. Louvado seja Deus, capítulo de número 2. Versículo 39, título da leitura: Maria visita Isabel. Louvado seja Deus. Diga assim comigo: porque para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Evangelho que, segundo escreveu o médico Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 2, versículo 39. Glória a Deus. Está escrito assim na Bíblia Sagrada, no capítulo 12, versículo 39. Glória a Deus. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Glória a Deus. 2:39. Glória a Deus. Capítulo 2 do terceiro evangelho que escreveu Lucas, e o versículo 39. É o capítulo 2. Oh, perdão, não, 1:39, é isso mesmo. É 1:39. Eu que fiz confusão aqui na mente. Perdão aí. Capítulo 1, versículo 39, é isso mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a voz da saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse-lhe: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da sua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é a que crê, pois onde se cumprisse as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Querido e eterno Pai, Rei da Glória, nós te louvamos, meu Deus, e te pedimos a direção, que o Senhor nos conduza em espírito para, juntamente, um texto muito conhecido do teu povo, mas que precisamos do auxílio do teu Espírito, pois o conhecimento do homem é inválido se o Senhor não estiver presente na vida dele. Assim, meu Pai, eu te peço que assim nós possamos aprender e refletir nessa noite para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. E aqueles que crêem digam amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, o homem é limitado, mas Deus, Ele é todo soberano. Louvado seja Deus. E o texto sagrado diz que
Nada para Deus é impossível, louvado seja Deus. Eu amo essa história, porque aqui narra a história do nascimento de dois maiores homens da história da Bíblia Sagrada. Um é o Salvador Jesus Cristo e o outro é o seu prepulsor, né? Foi João Batista, que foi quem preparou o caminho do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E aqui essas duas mulheres, duas primas, pois a Bíblia diz que elas eram parentes, eram primas, Isabel e Maria. O anjo visita Isabel e diz que ela vai ter um filho, né? Fala ao seu esposo, e assim se cumpriu na vida dela. E eu acho maravilhoso, irmão, porque a Bíblia diz que Isabel era mulher estéril e era avançada de idade. Por isso que eu iniciei as minhas palavras dizendo que para Deus nada é impossível, louvado seja Deus. A Bíblia diz que essa mulher, ela vivia em um opróbrio vergonhoso, pois nessa época contemporânea dessas mulheres na igreja, no período patriarcal ou sacerdotal, era uma grande vergonha para uma mulher não dar luz. E ela explica no versículo 25, desse capítulo 1, que assim, deixa eu ler esse versículo aqui para mim não sair da linha do pensamento. Assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens, louvado seja Deus. Irmão, Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que Ele não lhe deixa ser envergonhado diante da população, diante de uma situação que eu e que você porventura possa viver, louvado seja Deus. Essa mulher chamada Isabel, a mãe do último profeta da Bíblia Sagrada, chamado João Batista, ele quem preparou o caminho para a chegada do Messias tão esperado, louvado seja Deus. E Deus, Ele, assim como Ele fez com Ana, que tanto orou para que Samuel chegasse, Ele também fez com essa mulher estéril, ela e o marido já avançado em idade, mas diz a Bíblia que eles eram homens, ele e ela eram homens, homem e mulher de Deus, temente e obediente na prática de tudo que se diz coisa de Deus, louvado seja Deus. Ele, como sacerdote, a Bíblia diz que ele era da turma de Abias, né? Foi convocado para fazer seus ofícios como sacerdote, e ali ele teve um encontro, todo mundo conhece. Mas o que me chama, irmão, a atenção nesse texto foi quando o anjo avisa para Maria que ela ia ter um filho, e ela é uma mulher virgem, ficou assim meio constrangida, sem se entender, porque nos dias atuais, irmão, qualquer ser humano, a partir de 10 anos, ele tem um entendimento de como se gera, como se faz, porque é ensinado, e isso é bom. Mas nessa época era até esquisito de se entender, porque até um tempo desse, algumas famílias ainda eram muito privadas em conversar esse tipo de assunto com seus filhos. E é bom que a gente converse, para que abra a mente, saiba o que acontece, entre sabendo, porque família, irmão, família, filho, ela tem que ser dada continuidade ao projeto de Deus. É o maior projeto que Deus fez na vida de um ser humano, para dar continuidade à procriação dele,
se nasce em uma família de um homem e uma mulher, louvado seja Deus. Então, todos, seja criança, que é criança, não pulando as suas etapas, seu ciclo de vida, um dia de adolescente é adulto e irá se casar, louvado seja Deus. Então, é necessário que nós estejamos preparados para dar sequência ao chamado de Deus, e um desses chamados é ser pai e ser mãe, louvado seja Deus. Muitos querem ser pai e outras querem ser mãe, e às vezes está em uma situação como essa mulher se encontrava, mas não quer dizer que o que ela estava vivendo estava decretado que ela nunca mais iria ter um filho, porque Deus é Deus do impossível, louvado seja Deus. E assim como Ele fez na vida de Ana, como eu falei, Ele fez na vida de Isabel, que anunciado pelo anjo, pela sua esposa, ela ia ter um filho, e eles ficou meio constrangido, porque ele vinha orando, pedindo a Deus para que visse. Mas eu fico maravilhado, irmão, quando eu leio esse texto, e todos os irmãos já conhecem, porque Zacarias era um sacerdote que apresentava todas as culpas dos homens, dos pecados, mas mesmo assim ele se mostrou limitado, pois ele, quando o anjo anunciou que ele ia ter um filho, ele desacreditou. E muitos de nós, irmão, muitas vezes desfalecemos naquilo que nós outrora vem pedindo a Deus, assim como aconteceu naquela fuga do anjo tirar Pedro da prisão, e quando ele chega na casa de Maria, né, mãe de Marcos, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, uma criada chega e fala: é Pedro. E a igreja estava reunida, orando pela vida daquele homem. E eles duvidaram, mas não é. Talvez seja alguma, se fosse na nossa linguagem, nós dizia alguma marmota, né? Na nossa linguagem nordestina, nós podíamos dizer que era uma alma, mas não, irmão. Nós temos que ter convicção naquilo que Deus coloca em nossos corações. Quando Deus coloca algo na minha vida e na sua vida, irmão, é maravilhoso. Quando Deus der uma direção a você, pode agir na direção que Deus está lhe dando, que vai acontecer. Esse dia eu passei por esse processo de ouvir a voz do Espírito Santo. 7 de setembro eu estava na praça, ali na Praça do Pavilhão, a minha família. E aí veio o sentimento, guiado pelo Espírito, de deixar água à minha filha. Quando eu fui comprar água, o Espírito mandou comprar 2 águas. Na mesma hora veio o sentimento que Renan, meu sobrinho também, não, estava lá, que é direcionado por Espírito, mas não há dúvida. E eu comprei as 2 águas, nem sabia que o colégio dele ia estar naquele momento, mas quando nós estamos direcionados pela voz tão sensível, a voz do Espírito, acontece conforme ele está lhe dando direção, louvado seja Deus. Então, irmão, quando a Bíblia diz, quando ouvirem a voz do Espírito Santo, hoje não endureceis o vosso coração, louvado seja Deus. E quantas vezes Deus está lhe dando uma direção e você acha tão esquisito de algumas maneiras, até mesmo, irmão, na forma de ser, que nem uma vez a pastora contou um testemunho aqui que eu nunca esqueci. Parece ser uma coisa simples, mas ela falou que estava precisando de um sabonete para tomar banho. Deus usou alguém para abençoar a vida dela. Então parece ser uma coisa simples, mas alguém às vezes estava necessitando daquela simplicidade que Deus está propondo no seu coração para você servir naquela hora. Então, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, irmão, seja sensível, louvado seja Deus. Deus, o crente tem que ser guiado por Ele, louvado seja Deus. Às vezes pode parecer esquisito, mas até a mesma oração que Deus lhe direcionar para você fazer, você faça, louvado seja Deus. Não se intimide. Eu não sei orar. A Bíblia diz que abre a boca, que quem vai dar as palavras é o Espírito Santo, louvado seja Deus. E assim foi na vida dessas mulheres de Deus, usada, né? Quando ela chega, né? Isabel
Maria ficou sabendo pelo anjo que Isabel já estava no seu 6º mês da sua gestação. Ela, no mesmo ato que ela ficou sabendo pelo anjo Gabriel, ela saiu da sua casa e foi até a sua prima visitá-la. E a Bíblia, o texto sagrado diz que ela, ao chegar na casa de Isabel, por estar com Jesus também já no seu ventre, a criancinha que estava no ventre dela, que era João Batista, foi cheia do Espírito Santo, para se cumprir o que tinha sido dito da parte de Deus. Pois o profeta, o anjo, falou para o pai de João Batista, Zacarias, que essa criança ia ser cheia do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E para se cumprir, foi nesse encontro, Deus, ele marcou e levou Maria até Isabel, sua prima, para que naquele ato do encontro as duas se revelassem. Ela revelou, Isabel revelou que Maria estava carregando o Messias, o Salvador da humanidade. Louvado seja Deus. Pois a Bíblia diz aqui no versículo 45, irmão, que bem-aventurado o que crê, pois onde se cumprir as coisas que há da parte do Senhor que lhe foram dito. Louvado seja Deus. Eu não sei o que Deus já tem dito que irá cumprir na sua vida, mas creia que no momento de Deus, no tempo de Deus, no cronômetro, de Deus, irá cumprir-se. Louvado seja Deus. Deus, irmão, ele não mente, e não é homem para que se arrependa daquilo que ele diz. Louvado seja Deus. Então, Deus, ele anuncia pelo anjo que aquela mulher iria engravidar, mesmo fora de toda a biologia humana, pois já era estéril, e todos que é adulto entendem que uma mulher, muitas depois dos seus 45, 40, dependendo já não faz mais as suas regras normal como uma mulher para ser, mas mesmo assim eu falei que Deus é Deus do impossível. Louvado seja Deus. Deus, ele faz aquilo que não existe existir. Louvado seja Deus, para cumprir o propósito na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Parece ser coisa que não tem sentido, irmão, mas Deus, ele age na minha vida, na sua vida, nos mínimos detalhes. Às vezes nós estamos sensíveis. Quando nós estamos feridos por alguma coisa, tudo nos magoa. Quando nós estamos financeiramente ruim, tudo aparece para gastar. Parece uma ferida. Quem não já teve uma ferida? Parece que tudo só bate em cima dela. Mas é porque está ferido, irmão. E a gente só sente quando está ferido. Louvado seja Deus. Mas Deus, ele é quem restaura, é quem cicatriza, é o remédio para todas as feridas emocional para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que essa mulher que era estéril voltou a ter alegria. Louvado seja Deus. Pois ela vivia com tristeza, com algumas privações, pois no período patriarcal nem toda mulher tinha acesso a que os homens tinham, não podia cultuar em qualquer local. Hoje nós vivemos no período da graça. O véu foi rasgado, então nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, pois aonde nós se prostrar nossa mente, ele se faz presente. Louvado seja Deus. Então não há homem, não há mulher, não há sacerdote, todos podem se apresentar a Deus hoje em oração, em intercessão, súplica pela minha vida e pela sua vida. Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus é Deus do impossível. Deus, ele cumpre na vida daquele que almeja, que necessita. Quantas mulheres hoje ainda almejam ser mãe?
e ainda não conseguiram, mas Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã e de eternamente. Louvado seja Deus. Deus é Deus do impossível. Louvado seja Deus. Assim como Deus fez com Sara também, que era estéril, também Deus ele faz nascer do ventre dela 2 nações. Louvado seja Deus. E ali ela também derrubou todo o seu opróbrio, sua vergonha, e fez ela se alegrar. Louvado seja Deus. Deus é assim, irmão. Quando nós se entristecemos, quando nós se prostramos diante de Deus, há um versículo bíblico que eu amo ele, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus, ele te exaltará. Louvado seja Deus. Aquele que se humilha, se acha pequeno, mas Deus vai lhe usar, mesmo com a sua pequenez. Louvado seja Deus. Mesmo eu achando que eu não sei fazer, mas Deus é quem me capacita. Deus é quem te capacita, igreja. Louvado seja Deus, para fazer aquilo que Ele tem dado direção para que você faça. Louvado seja Deus. Deus, Ele lhe capacita. Não importa aquilo que você está necessitando, você se empenhe, estude, faça aquilo que você está almejando, que Deus vai lhe dar vitória. Louvado seja Deus. Não há nada que Deus não possa fazer a favor da minha vida e da sua vida. Louvado seja Deus. Sendo para glorificar a Deus, irmão, tudo Ele faz na minha vida e na sua vida. Deus, Ele só não atende a oração para destruição de lar. Deus, Ele jamais vai escutar uma oração de uma pessoa pedindo para Deus tirar o marido de uma para botar para outra, ou tirar a mulher de uma para colocar para outra. Jamais Deus vai fazer isso, porque Deus não é Deus de confusão. Mas Deus, Ele é Deus do impossível. Ele faz na minha vida, fez na vida de Isabel e fará na vida daqueles que crê e ter convicção daquilo que foi chamado. Nós fomos chamados, irmão, para servir, para fazer a obra do Senhor aqui na terra, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas pequenez, mas Deus, Ele capacita a minha vida e a sua vida para servir conforme Ele queira aqui na obra de Deus. Louvado seja Deus. Então, não existe ninguém que não seja capacitada, porque Deus é quem capacita. Assim Ele capacitou o útero, o ventre de Isabel, e ela passou a gerar um filho, que a Bíblia diz que aqui na terra não teve nenhum maior do que ele, João Batista. Louvado seja Deus. Só Jesus que foi o Salvador e é o Salvador da humanidade. Louvado seja Deus. Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo para quando nós direcionar uma oração e o Espírito Santo guiar até Ele e Ele apresentar o Pai. Meu Pai, atenda a oração desse meu filho para a glória do seu santo e eterno nome. Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus Ele está atento. A Bíblia diz que Ele sequer torcaneja, ou seja, cochila, pisca o olho. Ele está... A Bíblia diz, Isaías diz que os olhos do Senhor é como a brasas acesa. Ele está atento de dia e de noite para abençoar a minha vida e a sua vida. Louvado seja Deus. Se assim nós cremos, ser crente, irmão, é isso. É crer que mesmo em meio a tanto caô, todas as casas, ao contrário, assim como Abraão, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele também não tinha mais expectativa de ser pai, mas Deus prometeu, e depois de 25 anos se cumpriu na vida dele. E assim, irmão, é na vida da minha vida e na sua vida. Se Deus prometeu algo na sua vida, não desanime. Fique na posição que Ele lhe colocou como servo, que Ele vai lhe honrar. Louvado seja Deus. Só basta nós não desfalecermos, pois assim Ele fez na vida de Sara, de Ana,
de Isabel e tantas outras mulheres que tinham vontade de ser mãe e não podia, e Deus abriu o seu ventre para tirar a sua tristeza, aquela angústia que ela vivia de ver uma mãe com um filho e não ter. Mas Deus é Deus do impossível. Nada é impossível, nada para Deus é impossível, porque Ele é Deus do impossível, louvado seja Deus. Então, o que aconteceu durante toda a história bíblica acontecerá nos dias atuais, irmão, pois Deus não mudou. Quem muda é o homem, a mulher muda o pensamento, deixa de crer como cria, mas Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, louvado seja Deus. Creia nisso, irmão, não desfaleça, porque crê em Deus, crê que Ele enviou o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a verdadeira fé dos apóstolos, é a verdadeira fé da igreja, pois assim onde se cumprir na vida daqueles que crê. Pois a Bíblia diz: bem-aventurado, feliz, próspero é aquele que crê, louvado seja Deus. Ela creu, por isso aconteceu. E se eu crer, e se você crer, você será um bem-aventurado, próspero, feliz, pois onde se cumprir as coisas que foram ditas da parte de Deus na sua vida, louvado seja Deus. É só crer, irmão. Por isso que a Bíblia diz que nós somos crentes, porque para ser crente tem que crer, louvado seja Deus, que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, louvado seja Deus. Amém? Amém. Deus, Ele é tão bom, irmão, como disse aquele louvor que foi entoado nessa noite. Em todo o tempo Deus é bom. Não há momento algum que Deus seja ruim, pois a palavra dele diz que Ele é fiel, e Ele não pode se negar a si mesmo, pois Ele é fiel. E essa fidelidade de Deus, ela não é exclusiva para o irmão Aldim, e nem tem uma exclusividade apenas para um grupo religioso. Sim, para todos aqueles que creem que Ele existe e que Ele é quem nos dá a vitória, Ele é quem nos coroa, Ele é quem dá o prêmio daqueles que crê que um dia irá se cumprir aquilo que você espera, louvado seja Deus. Creia somente, irmão. A Bíblia diz que nós temos que crer somente e obedecer. E nós obedecemos a Deus, servindo, fazendo tudo aquilo que como cristão devemos fazer, contribuindo na sua obra, de várias maneiras, de dízimo, em oferta, servindo, até mesmo, que nem eu falei, fazendo uma oração naquilo que Deus lhe dê a direção, irmão. Muitas vezes você está num local e Deus lhe dá uma direção para orar por alguém, e você se intimida, você nega aquele sentimento que vem. Pode ter certeza que ali é o Espírito ardendo em seu coração, colocando a semente para que você semeie naquela terra, para que ela frutifique, louvado seja Deus. Se eu estou aqui hoje, é porque alguém pregou para mim. Se vocês estão aqui, é porque alguém também falou de Jesus, plantou a semente. E a Bíblia diz que quem planta é quem fala, mas quem rega é o Espírito Santo, louvado seja Deus. Houve na igreja de Coríntio uma confusão, né, entre os teólogos, aqueles que era conhecedor. Muitos diziam que era de Paulo, outros diziam que era de apóstolo. E Paulo diz: quem batizou vocês, eu não batizei vocês,
E nem quem batizou você não batizou em nome de Paulo, e nem em nome de apóstolo, mas sim em nome de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia para dar vida a mim e a vós, louvado seja Deus. Então crê nele, porque Ele tem autoridade e tem todo o poder, pois a Bíblia diz que tudo se submete ao nome de Jesus Cristo, pois é o nome que tem todo o poder no céu e na terra, louvado seja Deus. Se assim nós cremos e se assim nós obedecemos a voz do Espírito Santo, pois Paulo escrevendo aos Hebreus, ele diz: hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração, louvado seja Deus. Então, irmão, muitas coisas não acontecem na minha vida e na sua vida por a dureza do meu e do seu coração. Deixe o coração sensível à voz do Espírito Santo, irmão. Deixe Deus trabalhar na sua vida, pois Ele sabe adornar o que necessita na sua vida. Ele, assim como uma mulher sabe adornar a sua casa, sabe colocar o móvel no local certo, assim é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Ele sabe o momento certo de agir naquilo que você está necessitando, ter mudança, ter transformação, ter a metamorfose. É apenas nós ser sensível à voz dele, para que ele possa moldar a minha vida e a sua vida, amém? Essa foi a reflexão que o Espírito Santo propôs no meu coração, para que nós estejasse relembrando essa história, para que nós possamos. Não, a palavra de Deus é combustível para o crente. Essa palavra que é pregada, que é mencionada pelo Espírito, ela é quem dá direção, ela é quem dá vida, para que nós prossiga nossa caminhada, irmão. Pois há dias que Jesus disse que ia ser mal, mas viva cada dia o seu mal. Não se lembre do amanhã não, amanhã pertence a Deus. Deixe que Deus vai trabalhar para prover o que vai necessitar para a sua vida amanhã, amém? Essa foi a reflexão. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, que você seja sensível, esteja desarmada para as obras do mundo, esteja armada com as armaduras de Deus, com o coração sensível, para que Deus trabalhe na minha vida e na sua vida, amém? Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus, louvado seja Deus.